Deixa eu só fazer uma pergunta antes pra terminar, porque, pô, eu ia perguntar isso, mas vocês ficam com esses assuntos aleatórios. Você volta, viu? Não precisa Tá bom. estender muito, mas aproveitando que é um virologista, 3 principais doenças causadas por vírus que a gente tem no Brasil. Olha, Cavalo de Troia. spam. Trojan Horse. Olha, Brasil é país tropical. A minha área, dentro da virologia, são doenças emergentes e reemergentes tropicais. Tá? Óbvio, existem outros vírus, mas, cara, arbovirose, no geral, a gente tá muito fudido. Já parafraseando esqueci o nome dela. A gente tá fudido, tá muito fudido. Por quê? Que é Maria da Conceição Tavares. Não. Essa aí é esse... Primeiro, você não pode fazer... Né? Cadê o cigarrinho para fazer a Maria da Conceição? O que acontece? A gente está num período que a gente chama de antropoceno, tá? Que são as mudanças no planeta por conta do homem. Antropoceno. Tá? Então, o seno é do período de idade da Terra. Tá? E, por conta do processo de exploração do globo como a gente faz, né? De tipo, tirar recurso pra caralho, e foda-se, né? A gente está fazendo o processo de elevação da temperatura global. Só que quanto maior a temperatura, mais prolifera mosquito. Então, a probabilidade de você aumentar a transmissão de arbovírus, o que é arbovírus? São vírus de transmissão por artrópode, né? Por picada de mosquito, né? Arthropod borne vírus. Vai ser muito grande. E nos países tropicais é onde a gente tem a maior parte dos arbovírus, né? Então, por exemplo, até 2000 e pouco, a gente falava muito de dengue, falava pouco de febre amarela. Deveria se falar bastante de febre amarela, mas falava-se pouco, né? Tinha, por exemplo, a região de São José do Rio Preto é uma região endêmica de febre amarela. Família do meu pai é de São José do Rio Preto. Nunca tomei uma vacina de febre amarela, Mas também faz 56 graus lá, pô. No inverno. São José do Rio Preto. Posso falar, porque, né, metade da família é de lá. Então, o que acontece? Você tem febre amarela passando. E a família do meu pai é da zona rural. Então, mano, nunca... Meu pai tomou vacina de febre amarela porque ele foi lá para o Marco Zero da Transamazônica, que um tio dele morava para lá. Mas só por isso. Eu e minha mãe nunca tomamos, antes de eu entrar no Adolfo Lutz e mexer com febre amarela, eu nunca tomei. Entendeu? Então, e era uma região que precisava, porque é uma região endêmica, é uma região que você tem que ter vacina para entrar. Então, mas a gente falava muito de dengue, de febre amarela, e era isso. Oropoche, maiaro, a gente não... São doenças que eram amazônicas, tá? E que você não tinha isso. Aí agora você pega, por exemplo, as últimas epidemias de dengue, teve maiaro junto. Entendeu? No Rio de Janeiro. Então, achava que era dengue, mas era maiaro. Ah, mas o diagnóstico é falho? O sistema imune produz um anticorpo que é muito próximo de um e outro e pode dar o que a gente chama de reação cruzada. Mas se eu não desenvolver um teste que seja específico para maiaro. Entendeu? Eu fico usando testes que são muito sensíveis e pouco específicos, eu vou pegar a reação cruzada. Então, os arbovírus eles são muito importantes para a gente. Só que não só isso. Os vírus de transmissão respiratória também são importantes. A gente acabou de passar pela pandemia de Covid, né? SARS-CoV-2. Então, são vírus de transmissão muito rápida. Tudo que você transmite muito rápido é algo que pode sofrer muita mutação, tá? E você pode ter muita variação. Por isso que, por exemplo, a gente está tomando um monte de dose de vacina para o SARS-CoV, porque eu tenho as variantes. Só que conforme eu vou vacinando, eu vou diminuindo a passagem do vírus na população, eu vou diminuindo o processo evolutivo desse vírus, né? A pressão eu vou aumentando um pouco mais, porque eu tenho menos passagem, ter mutação é menor. A única coisa que muda, por exemplo, é para o vírus da gripe. Porque além do vírus da gripe ser um vírus de RNA que sofre mais mutação, o RNA dele é segmentado. Então, você pode fazer quimerização dentro de uma pessoa ou dentro de um outro animal. Daí veio, por exemplo, a H1N1. Lembra que a gente estava falando, que a gente trampou durante o período epidêmico do H1N1? Por quê? É gripe suína. Não, não é gripe suína. Foi uma mistura de gripe humana e gripe aviária dentro de um suíno.
porque o suíno ele pode se contaminar com gripe aviária e com gripe humana, assim como a gente também pode com gripe aviária e tudo mais. Então, teve essa mistura, teve essa Faz mais de 10 anos que eu não via gripe suína, velho. e aí você tem a H1N1. E o bagulho foi tão intenso que, por exemplo, aqui a gente criou não, né? Acabou por conta da transmissibilidade e tal, porque naquela época não se tomou as medidas que eram Sim. cabíveis, né, para se tomar. O que acontece? A gente criou, né, por processos evolutivos na população, uma cepa exclusiva de São Paulo. Então você tinha a H1N1-SP, que era de São Paulo. E a de Osasco. Foi Muito onde eu peguei. provavelmente. Onde eu peguei. E foi onde você pegou. Tá? Os primeiros casos. Então, Que me erizou no hot dog. Na pomba, na filho. pomba. no hot dog de pomba lá em Ossa. E aí, esses vírus, eles são muito importantes. Tá? Então, por exemplo, outro dia tava uma discussão de vírus sincicial respiratório. Né? Por que criaram agora, vai ter uma vacinação de vírus sincicial respiratório para idoso com mais de 60 anos. Né? Por quê? Esse vírus, porque daí sempre chega alguém que fala, não, mas vírus sincicial respiratório é importante só para criança, porque ele faz o sincício, né? O que é o sincício? A fusão de célula do pulmão, e aí você não vai ter o transporte de oxigênio. A criança vai a óbito por hipóxia e apóxia. Né? Mas o idoso com DPOC, ele vai ter problema respiratório também por conta de vírus sincicial respiratório. Só que isso não é discutido, por exemplo. É pouquíssimo discutido o vírus sincicial respiratório em idoso. Tá? E valeu esse tema aí do vírus sincicial. Foi o Vitor, que é pneumo, brother meu. A gente joga RPG. Valeu, Vitor. Tá? Foda pra caralho esse cara. É um pneumo muito foda. Imagina o jogo de RPG dele, um paciente, 60 anos. Pior que não, mano. Pior que não. É jogo de RPG de Velho Oeste. É da hora. Então, você tem várias discussões. Mas aí vai depender do que também? Faixa etária, quem que você está falando? Então, por exemplo, a gente fala de enterovírus, muito enterovírus para criança. Vírus respiratórios é enterovírus. Tanto é que, por exemplo, a poliomielite é um enterovírus. Apesar dele atacar o sistema nervoso periférico, ele vai ser de transmissão feco-oral. Tá? Então, por isso que, por exemplo, para a gente aqui, é importante a gente ter a Sabin, né? a vacina do Zé Gotinha. Porque o vírus vacinal vai sair nas fezes das crianças e nas regiões que você não tem saneamento básico, que vai piorar em São Paulo por conta, né? E o que acontece? Você tem a transmissão do vírus vacinal para outras crianças de forma ambiental, competindo com o vírus silvático. E aí a gente vai para a importância, por exemplo, de vacinação. Por que tem uma galera que gosta de falar, não, mas a Sabin pode causar poliomielite vacinal? Pode. É uma poliomielite muito mais branda e com fisioterapia a pessoa não vai ter uma sequela. Ela pode, lá no futuro, ter o retorno. Mas qual que é o percentual também? É muito baixo. Isso é importante destacar. Sim. É muito menor do que pelo vírus. É muito vírus. menor. Não só que é muito menor pelo vírus, mas a sequela da vacina, ela é tratável. Tá? A sequela do vírus silvático, não. Tá? Então, ainda mais se pegar trajeto nervoso de músculo respiratório. Sim, aí... eu conheci um cara que ele foi um dos sobreviventes da epidemia de pólio da década de 60. Tá? Caralho, tem que falar com a Eliana Zag, mano. Continua. E ele faleceu durante a pandemia, não foi por conta do Covid. Ele morava dentro do HC. Por quê? Ele precisava de ventilação. Paulinho. Tá? Fui de Obi-Wan lá, trocar ideia com o Paulo, mano. Você conheceu a Eliana, então? Conheci ele. Eu tô falando com ela pra gente conseguir, talvez a gente tenha que ir lá. Vocês vão precisar ir lá pra entrevistar ela. Acho que ela tá em Valinhos, uma coisa assim. Então, por exemplo, eu conheci o Paulo e o irmão dele. E eu tava trocando ideia com o irmão dele para ver se a gente conseguia fazer uma maca motorizada pro Paulo para ele poder ir na BGS, poder ir na... Por quê? Só que ele tinha que ter todo um aparato. Só que o que acontece? Isso gera custo, né? Gera custo para a área do HC e você vai diminuindo o processo de tratamento do Paulo. Então, por exemplo, antes
ele conseguia ficar algumas horas, até 24 horas, sem o auxílio. E depois, por conta da diminuição do processo fisioterápico, a importância, né? Ele não conseguia mais ficar 30 minutos. Tá? Isso foi sendo tirado dele. E aí, o que aconteceu? Tentaram colocar fisioterapeuta privado dentro. Tá? Só que não conseguiram. Então, quando estava naquele... Tirar ele lá de dentro para ele ter um home care, tal, não sei o quê, ele acabou falecendo. Tá? E foi foda, foi muito pesado para mim, porque eu tava devendo uma visita para ele. Ele falava, mano, vem aqui, cola aí. O Paulo era um sobrevivente muito emblemático. Ele né, era cara? muito foda. Era um dos sobreviventes, assim, com um impacto social Sim. para essa discussão Sim, muito relevante. Muito. Aquela famosa foto do Ayrton Senna no HC com Sim, o Paulo. Pô. Então, foi um processo muito, muito dolorido para mim, a morte dele, sabe? Tipo, eu já não lido muito bem, apesar de eu ser da área da saúde, eu não lido muito bem com luto, né? É um negócio que eu preciso trabalhar. Mas, tipo, a dele foi muito pesada para mim. Porque não foi, tipo, pegou Covid e foi por conta do Covid. Não, foi porque processos de cuidado foram sendo tirados dele e isso Desassistência. culminou, né? Então, foi um negócio muito pesado. Então, você pega, por exemplo, ele, na época dele, você não tinha vacinação completa, ou nem tinha vacinação da polio, né? A vacina da polio vem depois da epidemia aqui pra gente. E a vacinação é muito importante, cara. Não tem como você tirar isso. E aí tem uma galera da bublé das ideias que comprou um rolê de um artigo que foi comprado por uma indústria farmacêutica que queria vender um fármaco X, que o cara inventou que vacina dava autismo. O paper foi retirado do ar, esse cara foi sancionado. Mas a merda já foi feita. Já tinha sido feito. Só que isso é década de 90, tá? Então, só que alguém imprimiu essa porcaria e foi passando nos grupos antivax americanos. E a gente tem essa mania estúpida de importar coisas de estadunidense para cá e importar merda, né? Então, em vez da gente se entender... Se fosse secreção, ia ser melhor, tá vendo? Ia ser melhor. O que acontece? Em vez da gente entender que, por exemplo, nós somos, os brasileiros, nós somos parte da América Latina. Só que a gente não entende, a gente acha que é americano igual estadunidense e quer importar tudo deles para cá. E até recentemente a gente era líder mundial em vacinação, né? Era. Nós que deveríamos ser o exemplo a ser replicado no mundo. Só que olha aí, você virou um jacaré.